Aleluia. Teve culto. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Os que estão aqui e os que estão lá nos vendo na transmissão. Mas deixa eu falar algo importante que aconteceu. Eu falei com o pastor Leandro na sexta. Aqui era já 1h ou 2h, lá já era noite. E teve o culto lá sexta-feira, porque sexta é como sábado aqui. Amém? É diferente. Domingo é um dia normal de trabalho. Hoje é domingo e lá eles estão trabalhando. Até porque é o primeiro dia da semana. Interessante, né? E de fato seria o correto. Mas glória a Deus que nós podemos estar aqui ouvindo a palavra, louvando, adorando a Deus, semeando no altar do Senhor e glorificando a Ele. E ele me disse que tinham 40 crianças no culto. Eu estou dizendo isso porque eu me lembrei, já que ela estava orando pelas crianças, e nós declaramos que, glória a Deus, eu falei, é isso mesmo, porque Deus está levantando as crianças nesse tempo, porque o inimigo está em fúria contra as crianças, porque ele mesmo sabe que Jesus está voltando, ele vê o reino espiritual e sabe que coisas estão acontecendo, e que há um futuro glorioso para a igreja. Amados, o nosso futuro é muito brilhante. Há coisas específicas e especiais que Deus reservou para o último tempo e que neste tempo há de se manifestar. Eu creio, para o povo dele, povo separado, povo ungido. Eu tenho dito isso e é uma verdade, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu fiquei muito alegre por isso. Assim como nós já tivemos no culto cerca de 70 crianças. Mas eu creio que nós estamos formando uma base muito sólida para que muitas crianças sejam levantadas e nós possamos alargar as estacas do departamento infantil. Porque você sabe qual o sinal da multiplicação, do crescimento? Quando você vê o maior número de crianças. Aí Deus está multiplicando. Aconteceu no Egito isso. Tanto é que o rei que começou a governar lá mandou matar os filhos homens. Ou melhor, as próprias parteiras matassem quando fosse homem. Isso está lá em Êxodo, capítulo 2, capítulo 1. Então, para você entender como o diabo odeia as crianças. Ela não quer um futuro brilhante para as crianças do poder de Deus. Mas nós declaramos que essas crianças vão ser poderosas no Espírito. Vão ser profetas, vão pregar. E os nossos olhos vão se encher de ver tudo isso. Como ela falou do acampamento para as crianças. Realmente é de Deus isso. Glória a Deus. Feche os teus olhos, Senhor, vamos continuar a falar de Ti. Como já oramos pelas crianças. Pai, a Tua palavra precisa ser ministrada. O povo quer receber. Além de Te adorar, como estavam fazendo aqui, eles querem crescer no Teu conhecimento. Querem ser edificados, Pai, em base sólida, na rocha que é Cristo. E que de fato a mensagem seja Cristo, porque o nosso cerne é Cristo, o nosso amor vem dele. Aleluia. Ele deu o amor dele, foi derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, que assim possa ser a nossa vida lastreada nesse amor, e aí nós vamos manifestar a imagem de Cristo através de nós, vamos refletir na vida de muitos, em nome de Jesus, amém? Ok. Nós vamos navegar em águas profundas. Profundo. Parte do que eu vou ministrar aqui já foi ministrado algumas vezes,
Mas eu creio que hoje Deus vai dar uma largada no desenho, ou Ele vai dilatar esse desenho, essa mensagem no seu coração, para que você entenda o que é ser filho de Deus. Eu vou falar sobre filhos, filhos de Deus. Amado, ser filho de Deus não é você comprar um kit que venha todas as coisas já prontas, só você abrir o kit lá e montar. Não tem nada a ver com um pacote que você recebe. Ser filho de Deus é uma coisa geracional, precisa ser gerado, é um processo. Jesus mesmo falou para Nicodemos, no que se refere a entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus, só filho que entra, porque é só filho que reina. Assim como os reis da época, e até hoje, você pega aqueles sheiks lá dos Emirados e dos países árabes, é o rei que manda, é o rei que é o dono do país, e aquele que vai reinar depois dele é o filho, geralmente primogênito. Amém? Agora, para reinar, nós vamos reinar junto com Jesus. Para reinar também são os filhos que reinam. Agora, nem todos são filhos, porque eu vou te falar, não fica assustado, por isso que eu falei, nós vamos navegar em águas profundas. Agora, filho é aquele que ama a presença do Pai. É aquele que ama o Pai, não por aquilo que o Pai pode dar para ele, mas aquilo que o Pai representa para ele, aquilo que o Pai fez por ele. Ele deu o melhor, ele deu o Filho unigênito. Nós vamos falar sobre isso. É o seguinte, muitos de nós erramos no seguinte fato: muitos não distinguem corretamente a palavra de Deus. E o que é distinguir corretamente a palavra de Deus? Eles não distinguem textos de textos, contextos de contextos, versículos de versículos. Eles pensam que é uma coisa só. E vou dizer uma coisa: a palavra de Deus não é linear. Ela tem altura, profundidade, largura, comprimento, tem cerne. Isso diz lá em Efésios capítulo 3, a partir do 16, se eu não me engano. Ali fala do amor de Deus, para que conheça o amor de Deus na sua largura, altura, profundidade. O amor de Deus, nós viemos a conhecer por causa da palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a palavra, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esse crer é um processo de Deus. Como Jesus disse a Nicodemos, o que entra no reino é o que é nascido da água, a palavra e espírito, o Espírito de Deus. Aí sim ele se torna espírito e não mais carne. Agora, nós podemos dizer com certeza, sem medo de errar, que até hoje, desde o nascimento da igreja, que tem os filhos carnais, ou que tem os carnais e os espirituais. Os filhos nascidos da carne e os filhos nascidos do Espírito. Paulo fala lá em Gálatas 4:29, depois nós podemos até dar uma olhada lá. Isso é muito sério. Aquele que é filho ama a Deus de verdade, mais do que qualquer coisa, mais do que pai, mãe, filho e por aí vai. Mas para falar sobre filho genuíno, filho legítimo, nascido do Espírito, como ele fala, e Jesus fala no versículo 7 de João 3, falando ainda para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Por isso que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, 47, o primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Você nasceu da carne, biologicamente, mas de repente, com o encontro que você teve com Jesus, você se tornou do céu, porque você quis se tornar do céu.
Você matou muitas coisas que eram velhas, o homem carnal na sua vida, para ser um homem espiritual e se tornar também como Jesus, espírito vivificante. Amém? Estou sendo claríssimo até aqui. Mas como eu disse, vamos falar primeiro de Jesus. Ok, Jesus ele veio como filho unigênito. Amém ou não? Isso está todo mundo sabendo, está todo mundo certo disso. Mas Jesus, ele veio como filho, pela descendência de Davi, mas para que ele gerasse uma família espiritual, ele não veio gerar uma família carnal, mas espiritual, amém? Para que ele pudesse gerar uma família espiritual, ele, primeiro ele teve que vencer aqui para ser o primeiro filho espiritual aqui na terra, para ele poder gerar uma família. Acho que ninguém entendeu. Então, como poucos entenderam, nós vamos ver isso aqui. Como eu disse, tem muitas coisas que eu já mencionei, algumas pregações, mas Deus quis que eu falasse sobre isso. Porque nós estamos vivendo num tempo que ou nós somos filhos verdadeiramente, filhos, ou continuamos a ser pessoas carnais, buscando a Deus só pela parte material, financeira, e por aí vai. E não é isso, Deus não é isso. Deus ele quer dar todas as coisas, você não tenha dúvida disso. Mas ele quer conhecer o teu coração. Ah, mas ele já não conhece? Mas só que muitas vezes ele não é exteriorizado para Deus. Então, Deus quer sem conhecer o teu coração e começa a ver que você só está interessado nele por aquilo que ele pode te dar. Mas Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, Deus, aqui nós vamos ver como é que é o negócio. Jesus mesmo, ele teve que vencer aqui. Lógico, com ele, como ele veio para salvar, a luta foi muito mais gigantesca, sem precedentes, porque ele não podia ter pecado. Amém, amados? Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Está tudo bem? Ok. Presta atenção agora, versículo 4. E foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Ele foi filho, mas como se fosse filho da descendência carnal de Davi. É o que está dizendo aqui. Mas depois se torna filho, como se tornasse filho de novo, pela ressurreição dos mortos. Ele também, lógico, ele é o nosso principal exemplo, primeiro principal, ele é a primícia da ressurreição, mas vamos comprovar isso aqui com muita força, e eu quero que você se apaixone por essa mensagem hoje, e queira ser filho, porque não é fácil, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ele fala em Mateus 7, a partir do 21, eu falei até quinta-feira isso. Mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, fizemos muitos milagres, expulsamos demônios, profetizamos em teu nome. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Ok, Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6, ok. Não é, Éder? Você quer ser filho genuíno, porque tem os da carne. Mas infelizmente hoje você vê uma multidão de pessoas que vão correndo nas igrejas, que fazem campanha para ficar rico, para multiplicar as finanças. Amado, Deus não é isso. Deus é evidente que Ele quer multiplicar suas finanças por um propósito, não só por você mesmo. Para de olhar para você mesmo, comece a olhar para os outros. Mas nós vamos falar coisas aqui poderosas. Agora, vamos lá, Hebreus 1, versículos 5 e 6.
Pois a qual dos anjos disse: jamais. Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. O que ele está dizendo? Vamos distinguir. Versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Por que novamente? Ele vem como unigênito, mas aqui ele está dizendo: novamente ao introduzir o primogênito no mundo. Quando ele ressuscita, ele se torna o primeiro filho de uma nova família. Aplauda Jesus. Ele não mediu consequências, esforços. Ele sabia que ele não podia pecar. Ele foi até o fim, amados, para se tornar o primeiro filho. Porque senão ele não podia gerar uma família nenhuma. Isso representa até um novo nascimento. Porque de fato, se nós nascemos de novo, nós ressuscitamos com Jesus e nos tornamos filhos pelo Espírito, segundo o Espírito, não mais segundo a carne. Eita nós. É forte, mas é uma verdade. Para começar, Jesus mesmo fala que não veio para fazer a vontade dele. Ele matou todas as vontades dele. João capítulo 6, 34, 35, vamos lá. João capítulo 6, versículos 37, melhor. 38, não, vamos no 38 direto, João 6, 38. Amém? De repente fica forte esse som. É conforme vem a palavra mais forte. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pensa que Jesus não tinha vontades? Lógico que tinha. É normal, era um ser humano normal, ele tinha vontades. Ele tinha muitas vontades. Ele não era um robô santo, todo poderoso. Muita gente, quando pensa diferente disso aqui, está dizendo que Jesus era um robô. Não, ele tinha vontades, mas ele lutou e matou as suas vontades. Eu não posso fazer a minha vontade, é a vontade do Pai. Amém. Como muitos às vezes só querem fazer as vontades deles, não a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus implica em obedecê-lo de fato, e nós vamos ver isso aqui. E isso é maravilhoso. Aleluia. Jesus, ele fez tudo isso, gente. Ele poderia ter, pensa um pouco comigo, ele poderia ter o que ele quisesse. Ele falou lá para Pedro, quando Pedro cortou a orelha do soldado, um dos soldados do sacerdote, cujo nome era Malco. Falou: Pedro, para com isso. Não falou assim, mas como se tivesse falado. Pedro, pensas tu, se eu quisesse a minha vontade, olha para cá, amados, por favor, senão você vai perder o fio da meada. Pensas tu, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos aqui. Se fosse a minha vontade, é como se ele estivesse dizendo isso. Mas aí ele disse assim: então, se eu fizesse isso, como se cumpririam as Escrituras e tudo que dizem ao meu respeito? Deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que dizem a teu respeito que precisa se cumprir. Mas desde que você procure a vontade de Deus, não a sua. Às vezes nós lutamos pela nossa vontade, não é isso. Espera. É tão fácil Deus te acrescentar as coisas, é tão fácil Deus abrir portas, é tão fácil Deus te levantar, quando você quer cumprir a vontade dEle, santo Deus. Quando você começa a esmagar a tua vontade, não, a vontade de Deus é mais importante. E aí, ele fala: esse é dos meus, esses são dos meus, eu vou levantar esses.
E tudo que ele precisar eu vou dar. E vou acrescentar ainda. Uau, aleluia! Glória a Jesus. Agora é o seguinte, vamos caminhar. Tem muita gente que não distingue direito a parábola do filho pródigo. Agora muitos vão cair de costa. Porque ali é um exemplo claro daqueles que só querem os bens, mas não querem o Pai. Já parou para pensar nessa parábola? Lucas capítulo 15. A partir do 11. Vamos lá, gente. Yes. Eu quero que a palavra te impregne hoje. De amor por Deus. De amor por Deus. Porque Ele é Deus. Ele te ama de paixão. Por isso que Ele deu Jesus. Ele tinha certeza que o filho não ia errar. Ou que o filho não ia fazer a vontade dele. Mas a vontade do Pai. Foi até um risco. Foi. Porque esse mundo é terrível. Mas vamos lá. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Pai, eu não estou interessado em ti, eu estou interessado naquilo que você pode me dar. Isso está claro aqui, ou não? Está mais claro que a luz do meio-dia. Ok. Poucos dias o mais moço, o pai repartiu os bens entre os 2. O pai é bom, hein? Não tem problema para o pai. Você quer? Toma. Eu dou para o outro, eu dou para você. Dou para os 2. Porque eu não faço distinção de pessoas. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os bens, vivendo dissolutamente. Ele deu um tempinho para não ficar chato. É isso mesmo. Poucos dias depois, deixa eu ficar aqui um pouquinho. Eu não vou pular fora agora. Senão vai ficar um pouco chato. Mas depois eu vou. Aí ele esperou uns dias e caiu fora. E dissolveu os bens que ele tinha recebido do pai. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, versículo 14, e começou a padecer necessidades. Então ele se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas. Alfarroba não é um negócio ruim. Alfarroba é uma espécie de uma castanha que dá em muitos lugares da Europa. E que, de fato, os porcos comem aquilo para a carne ficar melhor, até ficar um pouco adocicada, e dali eles fazem os presuntos, aí que estamos acostumados a ver, aqueles presuntos crus. Sabe o que eu estou falando, hein? Vocês que comem isso, principalmente no Natal. Então não é uma coisa, não é lavagem. Mas alfarrobas que normalmente eles davam para os porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Não vamos dar isso, é só para os porcos, não é para você. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço fome? Não quero passar mais fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Amados, eu não estou sendo duro em falar isso. É isso que a parábola está dizendo. Ele não orou, ele não buscou: Pai, eu tenho saudades do meu pai. Não, lá até os trabalhadores têm comida abundantemente. Eles comem muito bem lá. Ele falou: puxa, que saudades do meu pai. E saudades de passar a mão na barba dele, de encostar no peito dele, ouvir as batidas do seu coração. Que vontade está com meu pai, quantas coisas ele pode me ensinar e quantas coisas ele me ensinou. Que pai maravilhoso, que pai amoroso que eu tenho. Eu estou com saudade do meu pai, eu preciso voltar lá. E preciso dizer isso para ele: Pai, eu estava com muita saudade do Senhor. O Senhor é um pai bom e eu não estava vendo isso. Ele não pensou nada disso, mas ele tratou com ele mesmo de falar algo para o pai poder recebê-lo de volta. E eu vou dizer ainda,
Levantar-te-ei, irei com meu pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele traçou isso racionalmente, mentalmente. Então levantou-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai que correu, não foi o filho. Tem muita gente que lê, foi o pai. Amém? Foi o pai. O filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica, vestiu com ela, e pondo-lhe um anel no dedo, na mão, e sandálias nos pés, traze-me o bezerro cevado, matai, e corramos e alegremos-nos. Aí ele diz: porque meu filho estava morto e reviveu, etc e tal. Vocês sabem disso. Está entendendo o negócio aqui? O pai, como é bom, ainda recebeu o menino, o filho mais novo, que gastou os bens do pai, mas voltou por causa do que o pai podia lhe dar. Põe isso no seu coração, porque é isso mesmo. Mas tinha o filho mais velho, e o filho reclamou lá, falou: olha, porque o filho que é íntimo, ele pode falar determinadas coisas para o pai. Moisés não falou para Deus: ó, seguinte, você vai matar o povo, risca o meu nome do teu livro. O que os povos vão dizer? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matá-lo aqui? Não dá certo. Olha como Moisés falou com Deus. Por quê? Porque tinha intimidade. Quando você é íntimo com Deus, você pode falar certas coisas, mas íntimo, filho, amém? Aí lá no final da história, ele falou: teu filho gastou com meretriz, vem aí, você mata um bezerro cevado, nunca me deu nada, nunca me deu um bezerro cevado. Não, mas ele tinha tudo, mas só que ele, na realidade, ele nunca queria pedir para o pai. Versículo 31, para matar a charada: respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Tem coisas que ele ia dar para o filho, muito mais que ele deu para o outro. Lógico, aquele filho o amava, os tesouros particulares do pai, tantas coisas. Amém, amados? É isso mesmo. É isso mesmo. Amados, nós queremos o pai pela beleza da sua formosura, porque ele é bom, porque ele nos salvou, ele nos pagou, ele pagou um alto preço por nós. Ele é um Deus que nos ama de paixão, está todo dia conosco. Ele falou: estou convosco todos os dias, e o Espírito Santo estará convosco para sempre. Peça-me. Vocês não têm pedido nada, falou para os discípulos. Peça-me. Por que vocês não têm pedido? Podem me pedir, peçam em meu nome e tudo darei. Mas ele fala isso quando ele fala: quando vocês começarem a gerar frutos. Agora vocês vão gerar frutos, agora eu posso chamar de amigos. Vocês vão gerar frutos, gerando os frutos que permanecem, e aí vocês vão poder pedir ao Pai, não mais a mim. Vocês vão ir direto ao Pai, e tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vai conceder. Porque Ele estava dizendo: se tornou filho. Se tornar filho é uma outra coisa, é um outro padrão de intimidade, é uma outra dimensão de contato com Deus. Você ouve a voz, você sabe o que Deus quer, assim como você sabe o que você quer de Deus. Amém? Isso é intimidade, isso é comunhão. Isso é comunhão, você poder falar com o Pai qualquer coisa, você poder abrir o seu coração, você podendo conversar em profunda intimidade com Deus. Isso é ser filho. Aleluia, amados, o negócio é sério. Quer ver uma coisa? Gálatas 4:21, que eu falei que ia falar aquilo. O negócio é... Glória a Deus. Mas eu quero te dar um caminho. Amém? Eu vou te dar um caminho aqui. Mas, como então o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Porque as maiores perseguições que temos são de pessoas que estão dentro e que são carnais, que te acusam, que te atacam, que falam coisas de você, que falam mal de você. Mas ao mesmo tempo, Deus está usando essas pessoas para te melhorar.
para te tratar, muitas vezes para te revestir, assim como Saul, por 14, 15 anos, perseguiu Davi. Davi já tinha sido ungido, separado para ser rei. E ele foi fustigado porque Deus tinha coisas para tratar com Davi. Amados, não vai pensar que nós estamos prontos, já somos os bambambam. Eu vou falar algumas coisas. Não. Nós estamos numa escola do Espírito de Deus. Devemos obediência àqueles que estão sobre nós. Devemos. Não é que já estamos quites, já está tudo certo. Não está tudo certo. Quantas pessoas melindrosas que você não pode falar nada, não pode chamar atenção, você não pode dar um direcionamento, que pensa que já estão mandando na vida dela. Não estamos mandando, estamos amando. O pai ama o filho, o pai, melhor dizendo, que está lá em Hebreus 12, o pai repreende o filho que ama, e açoita o que recebe por filho. Por que açoita? Quando você entrega a sua vida a Jesus, profeticamente está sendo chamado de filho, mas falta aí um caminho, e você começa a ser açoitado. O que significa ser açoitado? Pela própria palavra, significa Deus poder te lapidar, arrancar tudo que não presta da sua vida, arrancar a carnalidade, o velho homem, tudo que é lixo, e tudo que você trouxe lá na tua vida pregressa. Você entra na igreja, você já chega a Cristo com aquele monte de lixo, e Deus, como é um pai amoroso, Ele quer arrancar tudo aquilo de você, para que você seja efetivamente um filho, e Ele poder contar com você e te lançar no reino. O pai lança no reino, para que dê frutos para Ele. Aleluia, Jesus Santo. Aquele que não vai reclamar, que não vai desobedecer, que não vai murmurar, e que muitas vezes não vai brigar com Deus. Quantas pessoas que estão brigando hoje com Deus? Por que não, Deus, você não me deu aquilo? Eu estou pedindo há tantos anos. E muitas vezes o pai acaba dando, porque, bom, esse é o obstinado mesmo, que nem o pai lá que deu para o filho mais novo. Está entendendo o negócio? Eu vou te dar um caminho aqui em nome de Jesus. Filipenses. Amém, amados? É diferente. Conosco é diferente. Filipenses capítulo 2, a partir do 5. Amados, mas o senhor já falou 514 vezes, falar 515, mas numa ótica mais aberta, ou mais profunda. Mais profunda. Por que eu estou falando isso? Porque eu amo a sua vida. Eu quero ver o teu crescimento. Deus precisa dos trabalhadores para a última seara, e às vezes estamos dormindo no ponto. Como eu disse, estamos só pensando em nós mesmos, querendo tudo para o nosso umbigo. Amados, espera aí, não é assim. Vamos lá. Versículo 5 de Filipenses capítulo 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ok, Ele é o nosso maior alvo, Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Por isso que Ele está falando, tem o mesmo sentimento. Trocando em miúdos, queira o mesmo que Ele quis. Isso é ter o mesmo sentimento. Queira igual, queira o mesmo. Queira o mesmo padrão. Queira o mesmo caminho. Queira o mesmo alvo. Tem um alvo aqui. Queira o mesmo alvo. A mesma ótica, a mesma visão que teve Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui para nós, eu vou dizer o seguinte: o que quer dizer isso para nós? Lógico, Ele falou para ter o mesmo sentimento que Jesus. Quando você se acha, se considera melhor do que o outro, você está querendo ser igual a Deus. Durma com um barulho desse. É lógico. Você está se considerando melhor que os outros. Você está chamando os outros de burro e você de inteligente.
Você está se achando mais sábio que o rei da cocada? Não, você está querendo ser o rei da cocada. Ninguém pode ser, eu sou melhor. Quantas pessoas que você vê isso nas palavras que falam, da maneira como falam, da maneira como muitas pessoas falam, você reconhece, você vê o que está no coração dela. Isso é uma verdade. Então, primeiro, não se julgue melhor do que ninguém. É isso aí. Não faça isso. Aleluia. Primeiro. Segundo. Mas assim mesmo se esvaziou. Segundo, esvazie-se do ego, do orgulho. Quantas pessoas ainda têm orgulho? O que você vai fazer com isso? Isso é menos que lixo. Isso é esgoto, orgulho. Que é isso? Para com isso, gente. Olhando para Jesus aqui, vamos olhar. Ele podia ser igual a Deus, porque o Cristo estava dentro dele, era Deus e homem. Falou, não, eu vou seguir o caminho da humilhação aqui. Para. Amém? Esvazie-se. Porque o orgulho, a vaidade, essas coisas matam o teu destino profético. Isso é forte. Se Jesus tivesse sido isso, ele tinha matado o destino profético dele, que era a cruz, era a salvação do homem. E ele mesmo se tornou o primeiro filho aqui de uma nova família, a família de Deus, que nós somos, como cidadãos dos santos, família de Deus, Efésios 2,19. Amém, amados? Amém. Não, esvaziou-se. Uau, que coisa tremenda. 3, tomando a forma de servo, sirva do menor ao maior. Eu tenho que servir, irmãozinho? Tem que servir. Precisa, né? Não gosto de usar esse termo, precisa servir. Jesus falou lá em Mateus capítulo 20, ou 23, aquele que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Já viu como é que é o negócio? Ele falou isso. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Seja, ele usou um termo, seja escravo de todos. Escravo, você vai fazer tudo que a pessoa... Por isso que Jesus falou, tudo aquilo que você quiser que os homens façam para você, faça você para eles. Aí sim, amados, vamos parar de ver uma vida egoísta, individualista. Para, você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que ninguém. Esse é o negócio. Então aí, está vendo? 3, seja servo, sirva. Quantas pessoas estão precisando que nós as sirvamos? Quantas pessoas estão precisando ouvir de Jesus, ou receber alguma coisa, estão esperando algo, e às vezes nós queremos servir a nós mesmos. Fazendo semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. 4, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, que no tempo oportuno ele te exaltará. Sim, está lá em 1 Pedro 5,7, ele te exalta, ele vai te exaltar, ele, não você mesmo. Mas quando ele ver a tua humilhação, mesmo, por exemplo, empresários ou aqueles que trabalham em algum negócio, você pensa o quê? Que muitos deles, eu não estou generalizando, quer ser melhor do que aquelas pessoas que estão lá, e não quer servir, e não quer se humilhar. Esse se humilhar, é se humilhar debaixo da potente mão de Deus. É a pessoa querer falar, Senhor, eu quero se humilhar, eu quero ser humilde, eu quero me humilhar debaixo de Ti, Senhor, porque eu quero ganhar a Tua confiança, eu quero ser envolvido pelo Teu amor. Aleluia, glória a Deus. E aí o 5, quando você se humilha, significa, compreende, é uma consequência, você vai obedecer, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que significa isso para nós? Quando nós começamos a cumprir esse traçado aqui, porque Paulo disse no versículo 5, vocês sabem disso,
Você vai chegar um momento que você vai ser obediente a Deus e vai matar o teu velho homem. Esse negócio de ir para a cruz, como está dito aqui, é crucificar o teu velho homem, que não presta para coisa nenhuma. A palavra de Deus que fala que a sabedoria daqui da terra é diabólica. Deus torna loucura a sabedoria dos homens. A sabedoria de Deus é mais forte que os homens. Não. A fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Olha que tremendo que fala. Porque tem muitas pessoas que não querem a sabedoria de Deus. Imagina, a sabedoria de Deus, o Criador dos céus e da terra. Sabe por quê? Porque Deus é simples. Mesmo sendo o Criador de tudo isso, eu estava falando não sei com quem hoje, ou ontem. Olha, Deus é tão grande e ao mesmo tempo é simples, que diz lá na palavra de Isaías 40, Ele faz sair o seu exército de estrelas, chama cada uma pelo nome, e nenhuma faltará. Esse é o Deus que faz tudo isso, e é simples, porque Jesus falou lá em Mateus 11, 28, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Jesus falou, eu sou manso e humilde de coração. Deus santo, para. E aí você vai ser obediente, né? Que é o 5 isso, vai ser obediente. Porque aí você vai conseguir obedecer a Deus em tudo. Você vai poder estar debaixo de uma cobertura, de uma liderança, porque você vai ser um servo, então Deus vai te levantar por isso. Amém, amados? Lógico que todos aqui querem ser levantados por Deus, até eu. Mas eu sei que tem uma cartilha, que é o mesmo sentimento que teve Jesus. Aí, peraí, não acabou, aleluia. Pelo que, versículo 9, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra. O que ele está dizendo? Eu vou te explicar o que ele está dizendo. Ah, mas ele já não tinha o nome de Jesus? Mas não com poder. Quando ele ressuscita, ele recebe o nome, mesmo o nome de Jesus, mas com poder, com autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Aplauda Jesus aí. Ei, peraí. Lhe deu o nome, é o mesmo, Jesus, mas há uma diferença. Esse nome agora tem poder. É a mesma coisa. O nome de Jesus está lá em cima, porque é o nome sobre todo nome. E os outros nomes vêm após o de Jesus. E o teu nome pode estar inserido lá como filho, como irmão de Jesus, que começa a ter poder esse nome. Mas como? Meu nome tem, lógico tem. Será que eu tenho que citar de novo o exemplo de Atos 19? Que os demônios falaram, os filhos dos sacerdotes lá queriam expulsar o demônio do endemoniado, que estava endemoniado até as tampas, e eles quiseram expulsar, mas não podiam. Falaram, olha, te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. E eles falaram, se revelaram lá, se manifestaram os demônios. Opa, espera um pouquinho, conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Amados, vocês precisam ter nome com poder. É o mesmo nome, é o mesmo, mas com poder, né? O Éder precisa ter um nome, Éder com poder, para onde ele for, os demônios saberem. Está chegando um cara aí, é cheio do Espírito Santo, o nome dele é Éder, ele expulsa demônios, ele faz maravilhas no nome de Jesus, e acabou a nossa regalia aqui, nós vamos ter que cair fora. É isso mesmo, é isto mesmo. Se você quer saber, é isto mesmo. Este caminho que eu estou dizendo aqui lhe dá esse poder. Lhe dá, porque Deus quer dar o poder. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu declaro que você está debaixo de poder, de unção, de revelação de Deus. Aleluia, para ser esse filho que Deus quer que você seja verdadeiramente. Deus está lá, vamos caminhar, vamos avançar, vamos ser rompedor. Eu quero que você seja meu filho de verdade, pelo Espírito, para atuar, para ir, para romper, para povoar o meu reino.
Oh, para você reinar comigo. Aleluia. Agora, peraí. Não vai querer me apedrejar quando eu sair daqui? Pode até querer, tudo bem. Não vai doer. Jesus falou uma coisa, e isso é com relação ao que eu estou pregando. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Nem todos são filhos. Muito embora vão até ser salvos. Porque Deus tem um desejo de salvar, lógico. Também o cara não vai ser um encardido aí, que vai ser, tem muitas pessoas, por exemplo, o ladrão que se converteu lá no último segundo da prorrogação do segundo tempo, lá do lado de Jesus na cruz. Ele foi salvo, mas vai estar comigo no paraíso, não no reino. Ele não tinha obras, não tinha frutos para reinar, como é que ele ia reinar? Ele se arrependeu no final, se quebrantou lá e tudo bem, foi salvo. Como muita gente são salvas, muitas pessoas são salvas lá no leito de enfermidade. Que fruto aquela pessoa tem para reinar? Ele não é filho, foi salvo, mas não é filho, não vai andar com Jesus. Pensa um pouco. Não, mas não é filho. Não. O filho é que reina. Vai ser até salvo, vai para o paraíso, mas não vai andar com Jesus. Você pensa o quê? Andar com Jesus eternamente são aqueles que vão reinar. Eu quero profetizar que você venha querer reinar. Jesus que falou isso, me desculpe, hein? Jesus que falou, eu estou replicando o que ele disse aqui. Muitos são chamados, poucos se escolhem. Está lá em Mateus capítulo 20. Não é tremendo isso? Mas eu quero reinar, eu quero que você reine. Nós vamos reinar juntos, em nome de Jesus. Cada um vai ter uma função lá no reino. Você pensa que não? Autoridade para poder reinar em cidades, nações, municípios, vários lugares. Porque recebeu talentos e multiplicou os talentos. Jesus disse lá em Lucas 19, na parábola das minas, não dos talentos, das minas, cada um recebe. Falou, olha, muito bem, você multiplicou, você vai reinar sobre 10 cidades. Olha como eu estou provando para você. Porque ele gerou frutos. Enquanto o outro, sabia que era um homem duro, enterrei, guardei num lenço e enterrei o negócio. É? Até o que você tem vai ser tirado, passa para cá. E vou dar àquele que tem 10, que tem 5, que multiplicou. O negócio é sério, o nosso evangelho é poderoso. É sério, amados, é profundo. Por isso que eu falei, vamos navegar em águas profundas, mas vamos ver. Tem uma parte aqui que fala, para que sejais filhos. Ok, nós queremos ser. Então abre Mateus capítulo 5. E vamos encerrar aqui, hein? Eu estou em Lucas, calma. Amém? Aqui, glória a Deus. Quando eu falo amém, estou falando Cristo. Ok, Jesus muda as regras do jogo. Deixa eu falar um idioma que você entenda. Porque ele arranca o legalismo, porque eles viviam debaixo do legalismo, não debaixo da graça. Jesus arranca o legalismo e começa a introduzir a graça. Coração, profundidade no coração. Porque o legalismo não tem nada de coração ou profundidade de coração. O legalismo é aparência, é viver por aquilo que vê, não por aquilo que não vê, né? Que é a fé, é a graça de Deus. Amém, amados? A graça vem pela fé. Paulo fala lá em Romanos capítulo 4. Ele começa a falar, versículo 21, eu dizer alguma coisa para a gente chegar aqui em cima, só algumas coisinhas. Ouviste que foi dito aos antigos, o legalismo: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e qualquer que lhe disser, seu irmão, raca, que é louco, estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, esse é um bobo, estará sujeito ao fogo do inferno. A graça é profunda. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
Não é nem você contra ele. Deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Essa é a graça. Legalismo não, eles apareciam, queriam aparecer por aquilo que davam. Reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, ao oficial de justiça, te recolha uma prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. É diferente, é com conversa, é com quebrantamento, é com arrependimento, é com pedido de perdão. Aí fala do adultério, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Barbaridade, mas não é isso, é isso. Quem falou foi Jesus, o autor da vida, e vida indissolúvel, autor e consumador da nossa fé, o alfa e ômega, o que não tem princípio de dias e nem fim de dias, foi ele que falou. Ele veio aqui para introduzir a graça é tremenda. Aí ele fala de divórcio, fala de juramento, não começa, eu juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, juro pelo meu pezinho que tem um calo, juro pela minha sogra, piorou. Desculpa, minha sogra é uma bênção. Não pode jurar, é isso que eu estou falando. Ela é uma bênção, minha sogra. Dê um aplauso pela minha sogra, gente. Agora eu vou ficar bem com ela o ano inteiro. Não, mas ela é uma bênção, é apenas uma parábola. O seguinte, não jure. Ele falou, não jure pelo céu, eu juro por Deus. Quem é você para jurar por Deus? Santo. É que ele está falando, não jure pela terra, não jure pelo Jerusalém, não jure. Que a tua palavra seja sim, sim, e não, não, que passar disso, proveniência maligna. Eu vejo tanta gente jurar, eu juro por Deus, juro pela minha mãe. Vamos parar por aí. O negócio é sério, gente. Versículo 30, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Não é que, aqui tem uma explicação, não é que você vai, bate aqui também, não é essa a questão, não é isso. Porque nós também somos prudentes como serpente, amém? É no sentido que se ele te fizer mal de novo, perdoa de novo. Amém? Porque tem muitas coisas que é como bater na face. Perdoa. Seja livre. Quantas pessoas que têm dificuldade de perdoar, misericórdia. Se alguém quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa, porque você não precisa ser sustentado por Deus. Você depende de Deus, não do homem lá, não da pessoa. Mas é o seguinte, vamos logo pular aqui o assunto. Versículo 43. E aí vem. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse é o ápice da graça. Por quê? Que é o caminho lá, a mesma coisa lá que Filipenses 2, de 5 a 11, mas só que aqui é uma outra ótica. Jesus está falando da graça, arrancando o legalismo e colocando a graça. Porque a hora que ele fala, no versículo 45, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Aleluia! Isso é ser filho. Quando você chega nesse ponto, eu amo meu inimigo, eu não quero o mal dele, eu vou orar para que se converta, eu vou orar para que ele seja liberto, eu vou orar para que Deus o salve, para que Deus o cure, para que Deus o transforme, para que Deus faça uma obra na vida dele. Eu não tenho ódio dele, coisa nenhuma. Muitas vezes ele está sendo usado para te odiar, para alguma coisa ser consertada na sua vida. Escute o que eu estou falando. Para nós sermos provados, porque isso muitas vezes gera uma tribulação e que nós não compreendemos, mas Deus está querendo tratar. Mas está falando aqui, aqui chega um ápice, ame os teus inimigos, ore por aqueles que vos perseguem, para
Você atinge lá o pico, para que sejais filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Porque fala que Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Tem um ponto aqui vigoroso para nós, vigorosíssimo, que eu quero te falar, pelo Espírito. O Filho, ele não tem só a misericórdia de Deus, porque ele está falando misericórdia, Deus tem com todos. Deus tem compaixão da miséria humana, mesmo dos pecadores, dos ímpios que estão por aí. Deus os ama. Deus não quer ver, eles não quer vê-los destruídos, de forma nenhuma. Deus quer vê-los convertidos. Então Deus é misericordioso. Por quê? A misericórdia de Deus dá comida para os pássaros, para os corvos. Diz uma passagem no livro de Mateus, melhor, no livro de Marcos, capítulo 10, que Ele alimenta os corvos. É misericórdia. Aí Ele vai falando, quanto mais vós, vocês valeis mais do que muitas aves. Ele está dizendo assim, olha, com os filhos é diferente. Com os filhos eu dou a minha abundância, amém? Para os filhos eu dou os meus tesouros. Para os filhos eu dou as minhas revelações mais profundas, mais maravilhosas. Para os filhos eu os coloco realmente em alto retiro, eu os levanto, eu os exalto, eu faço uma obra miraculosa na vida deles. Eu faço isso para os meus filhos. Não é só misericórdia, amado. Ei, Deus Santo, é isso mesmo, Jesus. Se amares os que vos amam, que recompensa tereis? 46. Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? Ou as pessoas normais? É isso que ele quer dizer para nós aqui. As pessoas aí, pecadores, fazem a mesma coisa. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também? Não fazem as pessoas normais, ou pecadores, os ímpios, fazem a mesma coisa. Saudam, somente que eles saudam. Convidam para jantar aqueles que os convidam para jantar na casa dele. Então ele me convidou, eu vou convidar também para a minha casa. Para. Amado, nós somos de outra categoria. Se realmente você quer ser filho, você está dizendo que quer pertencer à categoria divina na sua vida, verdadeiramente, amados. Isso é sério. Aí arremata aqui poderosamente, no versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sabe por quê? Isso você está falando Loral. Isso é uma fábula, uma vírgula. Sabe por quê? O filho quer ser igual ao pai. O filho quer ser igual ao pai. Ou o pai é o espelho para o filho? Ou não? É lógico que é. Você vê muita bagunça por aí de filhos que estão mais desviados do que o trem que nunca chega na estação, que o trilho desvia. Porque os pais geraram isso. Vai dizer que não. Que é isso? Se eles tivessem investido tempo na vida dos filhos mesmo, porque isso aqui trata de céu ou inferno, gente. Trata de ser filho ou não. Porque para mim não interessa a sua salvação. Nossa, apóstolo, o que você está falando? É verdade, não interessa a sua salvação. Eu quero reinar. Eu quero estar junto com Deus, com o Pai. Porque Jesus e o Pai são um. Por isso que ele disse, Felipe, quem vê a mim vê o Pai. Lá em João 14. Mas então é aquela parábola lá do filho pródigo. O Pai e Jesus são um. Amém? Você está entendendo o negócio aqui, a jogada? É isso mesmo, amados. Nós somos muito, às vezes, desatenciosos. Não digo nem desatenciosos, mas nós muitas vezes andamos de qualquer jeito, não dando atenção para aquilo que é mais importante e que está na palavra de Deus. Já que um dia nós nos achegamos a Jesus, ouvimos uma mensagem que tocou nós.
Não podemos desprezar. Não podemos querer algumas coisas só e desprezar outras. Não, isso aqui é mais difícil. Eu não quero esse caminho, eu opto pelo mais fácil. Nananina nuna. Nunca. A palavra de Deus é poderosa, mas se você a quiser que ela te transforme verdadeiramente, ela tem poder transformador, mesmo, em nome de Jesus. Amado, aqui Deus pode levantar, em nome de Jesus, eu declaro que está levantando um exército de filhos. O exército de filhos, como diz aí o ditado, é pau para toda obra. Não recusa a fazer coisa alguma. É aquele que, mesmo que tenha se recusado a princípio, mas depois se arrependeu e foi, né? Como o pai que vinha e chamou os 2 filhos para trabalhar. O primeiro disse que não ia, depois se arrependeu e foi. O segundo disse que ia e não foi. Aquele que só apareceu. Mas o outro se arrependeu verdadeiramente, se tornou um filho. Dê um aplauso a Jesus.